A jornada dos 7 Cavaleiros do Poder está com as inscrições abertas, meu querido. E ainda tem um bônus muito especial, que é o curso Mestres do Maquiavelismo. Ele saiu de linha, tá? Não é mais possível comprar só ele. Agora, pra fazer ele, tu tem que fazer a jornada dos 7 Cavaleiros do Poder junto. Aí tá lá um módulo especial onde vem todo o curso Mestres do Maquiavelismo junto. Contando esses dois cursos, dá aproximadamente 5 horas de conteúdo. Isso tudo por um valor de um lanche, velho. Tu não pode nem reclamar e ainda, tá cobrando caro. Não. É pra financiar o canal, financiar novas leituras, etc. E é o valor de um lanche. Todavia, como eu sou um espírito de luz muito bem intencionado, eu vou te dar aqui algumas sapiências sobre o que tu vai encontrar dentro do curso. Vou te contar a história desses 7 Cavaleiros do Poder e algumas lições que tu vai poder se aprofundar melhor lá no curso, ok? Há muito tempo atrás, surgiu um cavaleiro que era mais jovem que os outros 12 conselheiros do reino e por isso mesmo ele era subestimado. Sem nunca revelar quais eram os objetivos, ele fez amizade com os militares, com o rei, com a cidade. Um certo dia, o rei cometeu um deslize e o nosso querido cavalheiro, com o apoio do exército, se tornou o mais jovem rei. Esse ficou conhecido como o cavaleiro que não era ninguém, porque ele parecia não ser ninguém até se tornar alguém. Um dos princípios básicos do poder é saber respeitar a ordem e a hierarquia. Um ministro jamais pode querer ser maior que um presidente, senão ele vai ser exonerado de seu cargo. Bem como um subordinado a um chefe jamais deveria tentar aniquilar ele sem antes construir um terreno muito bem preparado. O cavaleiro que não era ninguém nos ensina 2 princípios básicos do poder. Oculte suas intenções e trabalhe ativamente em cima daquilo que vai te fazer mais forte no longo prazo. Também não adiantaria nada ocultar suas intenções e não trabalhar naquilo que vai te fortalecer. O Maquiavel diz que o príncipe que se apoia em promessas totalmente despreparadas de outros meios de defesa cai na ruína. O que tu tem que fazer é o processo oposto aqui, tá? Tu tem que fazer as pessoas se apoiarem nas tuas promessas de forma que elas fiquem totalmente convictas de que tu não vai sair dos padrões. Assim elas vão ficar totalmente sem defesa e aí é o momento em que tu pode tirar vantagem disso. O nosso segundo cavaleiro era alguém que tinha inimigos poderosos, mas ele não se deixava intimidar e justamente por isso, com ares de Thomas Shelby, ele entendia o valor de permanecer em silêncio. Então surgiu a lenda do Cavaleiro do Silêncio, que colocava medo em seus inimigos. Cara, essa segunda aula tá espetacular, tá com 38 minutos de duração, hein? Porque essa aula é baseada em um princípio fundamental. O silêncio sempre esteve presente nos caçadores, nos poderosos, nas pessoas que precisavam realizar coisas meticulosamente calculadas. Então o silêncio é um elemento que, quando utilizado de forma correta, te faz parecer muito mais poderoso e muito mais importante do que realmente tu é. E aí acaba se tornando uma bola de neve descendo ladeira abaixo que vai aumentando e acaba sendo uma profecia autorrealizável. De tanto tu parecer importante, tu acaba se tornando importante, porque tu começa a se comportar como uma pessoa importante, agir como uma pessoa importante, e as pessoas importantes te dão mais valor e tu se junta a elas. Eu notei um padrão: pessoas importantes falam muito menos e expressam muito mais significado. Elas falam pouco, talvez pelo excesso de pessoas que querem a atenção delas, mas o importante aqui é que tu module isso. Fale menos e fale muito menos besteiras e assim não pareça comum. Isso não significa que tu não deve conversar, pelo contrário, converse muito, porém fale menos. Muitas interações sociais, mas pouca fala, ok? Inclusive nessa aula eu dou todo um script de como falar menos e expressar mais. Linguagem corporal, storytelling, etc. Certa vez um grande homem de coração muito bom, mas poderoso, perdoou seu inimigo, deixou ele viver. Mas como resposta à sua bondade, o seu inimigo cresceu, espalhou-se e matou esse grande homem. Esse grande homem tinha um jovem filho que tinha idade para compreender o que tinha acontecido e foi salvo pela mulher desse grande homem, que fugiu para não ser morta. O filho desse grande homem aprendeu uma lição valiosa e se tornou o cavaleiro aniquilador de mundos. Essa aqui é uma lição muito dura que eu realmente me magoei muito para aprender a não confiar nos meus inimigos. Qualquer um que sorria para mim ganhava o meu apreço, o meu respeito, e isso é
indiscutivelmente tolo. Tanto é que eu considero esse um dos meus maiores erros na minha trajetória ao sucesso. Os teus inimigos não gostam de ti, o que eles mais querem é acabar contigo. É uma ideia estúpida deixar os teus inimigos livres para fazerem o que eles bem entenderem contigo. Por exemplo, quando Jair Bolsonaro chegou ao poder, o inimigo ferrenho dele era o Lula. O que ele fez? Ele fez o máximo possível para reduzir a reputação do seu inimigo a pó. Com certos inimigos não pode haver brincadeira, não pode haver concessões, porque eles vão te aniquilar na medida em que eles ganharem o mínimo de força possível para fazer isso. Então, dentro dessa aula eu separei algumas ferramentas que tu pode utilizar para destruir seus oponentes. O quarto cavaleiro é o cavaleiro que reina em nós, o egoísmo. O cavaleiro do egoísmo foi um homem que aprendeu a usar mesquinharia humana para lucrar e vencer. Há um elemento intrínseco na personalidade humana. Muito antes de haver empatia, a gente desenvolve o egoísmo. Na verdade, a primeira coisa que a gente desenvolve é o egoísmo. Na infância, nossos pais servem às nossas vontades e o que nós sentimos é o que deve ser a preocupação deles. A simbologia da mãe natureza é clara e evidente. Então, quem domina o egoísmo em si e nos outros já dá um passo além no poder. A primeira coisa que um nenê faz é descartar completamente todo o senso da razão, talvez porque ele não tenha, mas o que ele faz é: se eu estou com dor eu vou gritar, se eu estou com fome eu vou gritar, qualquer coisa que eu sinta, por favor, cuidem de mim, realizem os meus desejos, me deem afeto, senão eu vou chorar. O egoísmo é um elemento presente em todas as criancinhas, tá? Então a natureza já nos deixa uma mensagem clara aqui de ação. Utilize o egoísmo dos outros, porque a primeira coisa que eles vão fazer é serem egoístas na vida. Houve uma vez um cavaleiro que ofendeu a um velho. Esse velho pegou tanta raiva daquele nobre cavaleiro que até os filhos do velho passaram a odiá-lo. Então, nas suas sábias lições que o cavaleiro anotava, ele percebeu que alguns jamais devem ser ofendidos, senão até os netos dos seus netos irão o odiar. Dali em diante, esse cavaleiro ficou conhecido como o Cavaleiro da Prudência. Qual é a palavra que mais se repete no livro A Arte da Sabedoria? Prudência. Inclusive, o título original desse livro era A Arte da Prudência. Balthasar Gracian, como um sábio do poder que inclusive já recebeu elogios de Nietzsche, Schopenhauer, é constantemente citado pelo Robert Greene, é um sábio do poder. E ele desvendou algumas nuances das relações sociais que a gente deve sempre levar em consideração. Por exemplo, o Cavaleiro da Prudência, ele sabe que a sua reputação, ela depende de unidades. Se tu agradar muitas unidades de seres humanos, elas vão passar a te idolatrar, falar bem de ti, vão te adorar como uma massa de fãs. Bem como o oposto também é verdadeiro. Faça muitas unidades de pessoas te odiarem que talvez elas se juntem para te aniquilar. Outra coisa que o Balthasar Gracian entendeu muito bem é que a mente humana funciona com polaridades, tá? Por isso que o Balthasar Gracian vive citando: seja educado, seja sério, aparente inteligência. Tudo isso causa um contraste. Todo mundo que é burro, todo mundo que é imprudente é o contrário daquele cara que é inteligente e prudente. Logo, a gente prefere quem? O prudente. Quem vai querer o estúpido perto de si? Se aquilo lá é bom, por que eu vou escolher isso aqui que é ruim? Então, que fique claro, é impossível que tu consiga passar uma imagem de neutralidade. Neutralidade não existe. Cada vez que tu vê alguém falando pra ti, passe uma imagem neutra, essa pessoa tá sendo apenas idiota, burra, ou não tem domínio sobre o que fala, tá? Não há como aparentar ser neutro, então sempre aparente estar na polaridade do bem, da inteligência, do poder, e as pessoas vão te tratar de acordo com isso, ok? Em uma época em que todos erravam, surgiu um homem que aprendeu a maior lição de todas e se tornou um gênio mundialmente famoso por ser o Cavaleiro Gênio. O segredo era sua atenção aos planejamentos. Eu te questiono, o que espanta o diabo no livro Mais Esperto que o Diabo? Planos bem definidos com objetivos e desejos ardentes, é só isso. Todos grandes homens de sucesso, e tu pode pesquisar aqui uma lista infinita de homens que deram certo na vida, tiveram planos bem definidos e ações com propósitos bem estabelecidos. Sempre pense nos termos: se eu fizer X, algo equivalente acontecerá. É o famoso cada ação gera uma reação. É a terceira lei de Newton, só que com aplicação social. A terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde
corresponde a uma reação de igual intensidade. É a terceira lei de Newton, só que com aplicação social. A terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Nessa aula, inclusive, eu ensino que dá pra te fazer ações que vão trabalhar a teu favor em vez de contra tu, tá? E o sétimo e último cavaleiro percebeu que há homens que são bons e que não são capazes de fazer mal algum a ninguém, porém que existem outros homens que são maus por natureza. Esse cavaleiro se tornou uma lenda ao explorar a fraqueza dos maus. Bom, meu velho, tu tá no jogo da vida, e o jogo da vida não tem nenhuma cartinha que te prometa que tu só vai enfrentar pessoa boa e íntegra. E tu provavelmente vai enfrentar pessoas más. E o melhor jeito de fazer isso é pondo-as no lugar delas, é enfrentando elas justamente nas fraquezas delas. Não importa o quão poderoso alguém seja, sempre existe uma brecha que pode ser explorada. Emoções, indecisões, necessidades, prazeres, tudo isso joga a favor do cavaleiro que explora fraquezas. Nessa aula eu ensino 6 formas de notar fraquezas e explorar fraquezas, tá? Bom, se for do teu interesse participar da jornada dos 7 Cavaleiros do Poder e fazer ainda de bônus o curso Mestres do Maquiavelismo, tu vai ter que clicar no primeiro link da descrição e lá vai ter uma fotinha, Jornada dos 7 Cavaleiros do Poder. Tu clica lá e vê mais detalhes sobre a jornada, ok? Lembrando, tá o preço de um lanche, é barato demais, não perca tempo, é por tempo limitado. Às vezes eu esqueço de ressaltar isso, meu brother, é por tempo limitado. Já está muito próximo de se encerrar as inscrições, então não perde tempo, senão tu vai perder a oportunidade de participar da jornada, ok? Forte abraço e tchau, tchau, fui!